Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Stephanie, eu sou advogada e também sou professora particular de Direito. Hoje eu quero compartilhar com vocês um conteúdo muito importante dentro do direito civil. O conteúdo se chama evicção. Evicção, ele está fundamentado lá no artigo 447 do Código Civil. É um conteúdo rápido, mas muito importante para nós entendermos um pouco sobre o direito civil, certo? Para a gente entender o que é evicção, primeiro eu vou dar um exemplo para vocês compreenderem o que realmente é a evicção. Vamos supor que uma pessoa, vamos colocar o nome dela de Júlia. Então vamos supor que a Júlia, ela adquiriu um imóvel de uma pessoa chamada Amanda. Então a Júlia adquiriu o imóvel da Amanda, certo? Então a Amanda estava lá vendendo um imóvel, falando: olha, gente, tô vendendo essa casa, tá tudo certinho. E a Júlia foi lá de boa fé, ou seja, ela estava querendo comprar uma casa, procurou então a Amanda e falou: olha, eu quero adquirir a sua casa. Então a Júlia comprou a casa da Amanda. Ponto. Até aí a gente já entendeu. Depois, o que aconteceu? A Júlia recebeu uma notificação na casa dela de que ela tinha que perder esse imóvel. Ou seja, ela recebeu uma notificação falando: olha, esse imóvel ele não te pertence mais. Por quê? Porque o João... Quem que é João? O João é uma terceira pessoa da história. Vocês viram que até agora na história só tem a Júlia e a Amanda, certo? E aí agora entrou um terceiro, ou seja, entrou o João. Então, o que aconteceu? A Júlia recebeu uma notificação falando que ela perdeu o imóvel dela, porque o João entrou com uma ação judicial alegando que aquele imóvel que a Júlia comprou, na verdade, não era da Amanda. Aquele imóvel, na verdade, era do João, certo? Então, ele entrou com uma ação falando: não, esse imóvel é meu, ele não deveria ter sido vendido para a Júlia. E como o imóvel está com a Júlia, ela perdeu ele, certo? Ou seja, essa perda do imóvel é chamada evicção. Ou seja, o que a Júlia sofreu nessa história? Ela sofreu a evicção, ou seja, a perda do imóvel por causa que um terceiro da história entrou com uma ação contra o imóvel que ela adquiriu de boa fé, certo? Nessa história, nós temos três personagens, certo? Nós temos a chamada alienante. Quem que é alienante aqui? É a Amanda. Alienante é aquela pessoa que transfere o bem a outra pessoa, ou seja, a Amanda transferiu o imóvel para outra pessoa, então ela é a alienante. Depois nós temos a chamada adquirente. Quem que é a adquirente aqui na história? É a Júlia, porque a Júlia, ela adquiriu o imóvel, ou seja, ela é a adquirente nessa história toda. E depois nós temos o terceiro, que é o João. O João aqui, ele tá alegando que o imóvel nunca foi da Amanda, que o imóvel não deveria ter sido vendido. E quando foi vendido para a Júlia, ele entrou com a ação judicial alegando que o imóvel não deve ser da Júlia, e sim do João, porque ele é o verdadeiro proprietário. Tudo certo até aqui? A história, ela envolve muitas pessoas, né? Envolve três pessoas, então pode ser que confunda um pouco. Mas vai guardando esse exemplo que vai ficando fácil, tá? Nesse caso, o que a lei vai falar pra gente, tá? O Código Civil, ele vai preservar os direitos do adquirente. Quem que é o adquirente? Aquele que adquire o imóvel de boa fé. No caso da nossa historinha, o adquirente é a Júlia, ou seja, a Júlia, ela queria comprar um imóvel, comprou, adquiriu o imóvel de boa fé, então a lei, ela vai preservar os direitos da Júlia, certo? A Júlia não vai sair prejudicada aqui, tá? De acordo com o artigo 447 do Código Civil, que é onde está fundamentado a evicção, o Código Civil, ele vai falar que quem vai responder por todos esses danos, por todas as indenizações que a Júlia irá receber, vai ser
a alienante. Quem que é a alienante nessa nossa história? No caso, é a Amanda. Porque a Amanda, ela fez a venda do imóvel de má fé, né? O imóvel não era dela e ela vendeu o imóvel de má fé. Então, a alienante, a pessoa que transferiu o imóvel, que vai responder por perdas e danos, responder por indenizações, ela que vai responder por essa evicção, ou seja, por essa perda do imóvel que a Júlia sofreu, tá? Mas aí a gente se pergunta, a Júlia estava lá na casa dela de boa, recebeu uma notificação falando que ela perdeu o imóvel. Como que a Júlia pode argumentar nesse processo? O que a Júlia pode fazer quando ela procurar um advogado? O que o advogado vai fazer para ela? Aqui nessa história, a Júlia, ela tem o chamado direito de regresso. O que é esse direito de regresso? Como a Júlia adquiriu o bem de boa fé, ou seja, ela não tem culpa, não foi culpa dela que a Amanda vendeu de má fé, né? Então ela adquiriu o imóvel e agora ela perdeu o imóvel sem mais nem menos. Então ela vai ter o direito de regresso, ou seja, no processo que ela está sendo acusada pelo João, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a denunciação à lide. O que é isso? Ela vai chamar a alienante, ou seja, ela vai colocar lá no processo que ela tá chamando a Amanda, aquela que vendeu o imóvel para ela. A Amanda vai entrar no processo, vai começar a participar do processo e no final, provavelmente, quem vai pagar por todas essas perdas e danos, por toda essa perda do imóvel, será a alienante, que no nosso caso é a Amanda, certo? E aí, o que acharam de evicção? Evicção, ele tá fundamentado só no artigo 447, é um conteúdo bem rápido, como eu disse para vocês, mas é um conteúdo que a gente precisa prestar atenção, o que cada pessoa fez, o que cada pessoa não fez, pra gente entender os direitos de cada um, certo? Se você deseja aprender um pouquinho mais, continue me seguindo aqui, continue acompanhando os vídeos. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Que Deus abençoe a vida de vocês.